soy Wicca capitán, hace tiempo lo fui. Deja que vuelva para el sur, déjame ir ahí. Deja que vuelva para el sur, déjame ir ahí. Yo no soy Wicca india, soy por amor capitán. Yo no soy Wicca india, soy por amor capitán. Me falta Arequipa y el dolor de los ranqueles campamentos, el pele escura del dolor de mi señor, en esta tierra de gramínea, cuero e sol. Olá, sejam bem-vindas ao Gurias Nativista. Hoje, juntamente com a Pampa Gaúcha, vamos falar sobre as cautivas e a história, um pouquinho sobre a história delas. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Luana Antunes, sou professora de música, sou folclorista, criadora do Gurias Nativista e do La Pampa Gaúcha. Bom, então vamos começar pelo significado, né? Do que significa cautiva? A gente ouve muito nas canções, principalmente nas canções argentinas, do folclore argentino, né? E vamos começar pela palavra. O que significa cautiva? Cautiva é a cativa, ou seja, uma mulher que é prisioneira, ou uma mulher raptada, né? Então, essas mulheres eram raptadas. Como que começa essa história dos raptos? Então desde o período pré-hispânico, esse território ele era e ainda é, né, habitado por diversos grupos originários. Então eles vinham de diversas culturas, cada um com seus costumes, cada um com seu idioma, e todos eles pertenciam todos nessa visão paleopolítica, né? Só que, no entanto, ambas as civilizações elas tinham um costume em comum, que era o rapto de mulheres. O rapto de mulheres ela não acontecia só aqui na América. Também tinha outros povos, né, na Ásia, na África, na Oceania, na Europa. Tinha várias que também faziam essa prática do rapto de mulheres. Então, os indígenas eles recorriam à captura de mulheres, com o objetivo do trabalho escravo, ou também para evitar a questão de consanguinidade. Para miscigenar a cultura, eles também acabavam raptando mulheres de outras aldeias, né? Então, os grupos étnicos, eles eram múltiplos. Então, as mulheres, elas geralmente tinham um status inferior, na maioria das vezes, do que os homens. Então elas eram usadas para estabelecer alianças matrimoniais. A gente sabe que na Europa também isso acontecia muito, né? Esses pactos matrimoniais intergrupais, né? Por trocas econômicas. Então tinha o famoso dote, né? Então o pai da noiva que tinha que pagar o dote, então tinha que pagar para casar com a filha. Ela acabou se tornando uma cativa, ela entrava então no mercado de escravidão, escravatório, né? Estrado de uma mercadoria escravatória. Mas se ela se tornasse uma concubina ou uma esposa, então ela teria um papel especificamente de reprodução. A peculiaridade do roubo das mulheres de outras nações, ela não se reduzia apenas às nativas, né, como foi dito. Mas com a chegada dos europeus, também foram incluídos outros crioulos, outras mestiças, e a captura de mulheres por alguns grupos indígenas ao final da guerra como uma tríplice aliança atraiu muita atenção do governo e da sociedade daquela época, né?
oitentista, da época oitentista. Então, por conta desse número tão grande de capturas, foi inclusive organizado cruzadas com fins de devolverem essas mulheres de volta à família. Algumas voltaram e algumas mulheres elas acabaram voltando para a família, nas outras para viver na comunidade de seus raptores por sua própria vontade. Então, algumas mulheres elas voltaram para a sociedade, né, para suas famílias, e outras não quiseram voltar, preferiram ficar ali com a comunidade que ela foi raptada. Por quê? Primeiro, porque elas já tinham construído uma família ali, né? Então elas já tinham os filhos, elas já tinham se adaptado, que é a situação da música que eu acabei de cantar na entrada, que foi Doroteia La Cautiva, aonde ela pede pro capitão que ela não quer voltar, porque ali ela se adaptou ao costume e ela já tem a família dela agora viver ali. Então o castelo dela é o couro, o sal e a pampa, né? A pampa, o sal e a dor que ela sente agora por estar junto com eles, né? Então ela sente a mesma dor dos índios. E a captura das mulheres brancas ou das crioulas, né, essas mulheres mestiças, elas foi um fenômeno muito ligado à guerra. E não foi um produto isolado, né? Que as cidades e os fortes espanhóis, eles geralmente muito grandes, então essa época gira em torno de 1598 e 1604. Isso. Então, 1998 a 1694, que foi a época onde deu um boom, assim, que todo mundo ficou muito preocupado, né, com esse rapto de mulheres. Então, as mulheres, elas eram sequestradas nas incursões. Então, ambas espanholas como indígenas, elas representavam a distinção de linguagem. Então, essa referência sobre a palavra cautiva, ela está muito exclusivamente a mulheres brancas. Por quê? Porque era um desafortuno, né? Então, era uma demonstração de respeito a esse desafortuno. Mas, se a cativa era uma indígena, aí ela era uma escrava. Então, essa denominação, ela acudia a uma condição inferior como uma forma de justificar a sua submissão forçada. E o desejo de vingança pelo poder dominante. O desejo de vingança aparecia repentinamente como um motivo para sequestrar as mulheres. Embora mesmo acontecesse quando os espanhóis e as mulheres das Malocas, ao justificar as suas ações depois de serem tiradas suas esposas, filhas, à força. Então, os indígenas, você roubou a minha mulher, meus filhos, para saquear, para cortar a cabeça, então eu vou lá e vou roubar a tua branca. Muitas vezes mulheres jovens que estavam noivas e elas eram tiradas da família, né? Então esse desejo de vingança também, ele dizia muito a respeito sobre o trato dos espanhóis com os caciques, que às vezes eram homens mais velhos, com os jovens, que às vezes eram até escravos sexuais das mulheres brancas, então, também tinha tudo isso, né? Pela característica do cativeiro, parece que eles replicavam o tratamento, então, que eles recebiam dos próprios cativos. Eles eram variáveis, né? E tem várias hipóteses, e uma delas pode ser a disposição dos seus cativos, as mudanças de suas atividades diárias, a língua, o vestuário, entre outros. O trabalho que foram atribuídos a essa mistura racial. Esse foi o mesmo a desnaturalização que associaram foi a realizada dos seus cativos. Esse tratamento, talvez de humilhante, buscava a incorporação forçada do cativeiro a seu esquema sociocultural, assim como os espanhóis fizeram com os índios capturados. Ou seja,
que eles faziam? Eles tentavam fazer com que as cativas brancas incorporassem a cultura indígena, não de uma forma forçada, né? Mas de uma forma um pouco mais amistosa, né? Entendendo, mostrando para elas qual que era o papel delas ali, né? Por quê? Porque a igreja, ela proibia que esses nativos falassem a língua deles, exercessem a religião deles, se vestissem da forma deles. Então, essa incorporação, ela era mais forçada do lado dos europeus. O principal inimigo das escravas indígenas era a intimidação doméstica. Era a mulher hispano-crioula. Essa última, ao tentar compensar essa ausência do marido, assumia papéis segundo o pensamento masculino da época que não eram seus, que eram executora do marido, era a tutora dos filhos, ela era a patrona da capela, além de outras atividades que não eram coisas das mulheres, né? Como o trabalho de parteira, o trabalho de cozinheira, o trabalho da pulperia. Então, ela até questões administrativas, né, de comerciais, de artesanais, o cuidado da casa, na verdade, ele era uma tarefa das escravas indígenas. Então, nesse cativeiro feminino a gente pode notar algumas características. Então, nesse século 17, a gente pode observar duas etapas. Então, a primeira etapa, ela começa em 1598 a 1655 e ela marcava pela violência e o lucro obtido pela venda como escravatura e o lucro obtido pela captura de mulheres introduzida nessa nova identidade de pele, de sangue, de pensamento. Então, há uma nova raça que surge, que são as mestiças, as chinas. E o segundo, ele vai começar em 1655 e vai até 1700, que tem por uma retirada de forças hispânicas e uma política de intercâmbio entre as duas culturas, que tentou acabar com o sofrimento feminino, né, e alcançar uma estabilidade na fronteira. Então, ambas as sociedades, tanto indígena quanto hispânica, as mulheres eram normalmente envolviam o papel na área da família e do lar. Então, tanto brancas como as crioulas, as mestiças, as indígenas, elas sofreram em silêncio a miséria do cativeiro. A sensibilidade feminina não registrou seu infortúnio, mas é lícito pensar nas noites sem dormir, as angústias, né, diárias dessas mulheres, as lágrimas. É imaginável o sofrimento que essas mulheres sentiam, né, a lágrima inconcebível que cobriu essa terra, né, dessas mulheres que eram vítimas da guerra, né, eram vítimas dos homens, tanto indígenas como espanhóis, como europeus. Então, outra comparação que se faz é alcançar um grau de circulação. Então, vamos dar um exemplo da Doroteia, que é a música que eu iniciei cantando para vocês, onde ela recria um arquétipo histórico, né, mais frequente que supõe. Então, a mulher branca que foi cativa pelos índios e quando volta a resgatar, ela se nega, ela se recusa a voltar. A gente também tem no literário, eu acho que a obra mais famosa de uma cativa é La Cativa, que foi esse poema, essa literatura escrita que vai contar um pouco como era, claro, de uma visão de um homem, né? Porque foi um homem que escreveu. Mas tem essa obra importante da literatura gaúcha. Então, nessa música a gente vê
como a Mercedes Sosa, até vocês tiverem a oportunidade de ouvir, ela consegue personificar essa dor da cativa, de ela não querer voltar, porque agora vou fazer o quê? Agora eu já introduzi, agora eu já sou uma indígena, já não sou mais uma espanhola, né? Agora o meu mundo é aqui. Então, gente, era isso, minha contribuição histórica hoje para vocês, falando um pouco sobre as cativas, falando um pouco sobre esse sofrimento que essas mulheres sofreram. Imaginar que o quanto esse mundo da prostituição, ela ainda é muito forte dentro da história, né, da nossa história, e que, se a gente for ver o caso das vivandeiras, o vídeo que a gente aprendeu, né, quanto elas eram moedas de escravatura, né, então o exército pagava para elas. E quando essas mulheres, as cativas, voltam para a sociedade, elas também são vistas como uma forma exótica, né? Então os homens, eles acabam cobiçando essas mulheres e querendo levar. Então, assim, elas eram rejeitadas pela sociedade, mas ficava aquela coisa assim, mas ela deve ser diferente, ela deve ter aprendido alguma coisa diferente por lá, né? E é horrível parar pra pensar, né? Mas essa é a nossa história e ela precisa ser contada. A gente precisa conhecer nossa história para traçar um novo futuro, né? Então a gente vê como a história ela ainda reflete no nosso dia a dia. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem sua curtida. Vai ajudar muito no nosso canal e a matéria vai estar inteira que eu falei vai estar lá no La Pampa Gaúcha. Então já acesse aí La Pampa Gaúcha. E até mais!